Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é Rafael Brito, trazendo aqui para vocês mais uma série para o nosso canal. Dessa vez é o SQL ou SQL sem mistério, ou seja, nada mais é do que uma série onde eu vou estar explorando, do mesmo jeito que a série do Java sem mistério, só que dessa vez na parte de banco de dados com SQL. Então vai ser uma série muito boa de vídeos. Eu vou trazer aqui banco de dados de um jeito que você nunca viu. Eu sou aluno do professor Felipe Mafra. Ele tem uma didática incrível. Eu pretendo trazer essa mesma didática para aqui, para esses cursos gratuitos, onde eu estou tentando trazer aqui uma maneira mais tranquila, né? Algo mais de aluno para aluno, para que a gente possa tentar aí desmistificar e até mesmo facilitar a vida de quem está querendo aprender banco de dados. Porque eu sei que tem muitos, assim como eu, que na faculdade sofreram muito com o banco de dados. E acredito que tenham saído da faculdade até sem aprender banco de dados direito. Mas aqui eu vou estar trazendo banco de dados com SQL de uma forma que você nunca viu e que você vai aprender de uma forma fácil e ver que não é aquele mistério que a gente viu na faculdade. Beleza? Então, meu nome é Rafael Brito e vamos estar iniciando agora mais uma série para o nosso canal SQL sem mistério. Bora lá? Então, galera, preparei aqui um checklist, certo? Para a nossa primeira aula, que é a aula de introdução, né? É algo mais light, mais leve. É algo que a gente vai estar mais trazendo aqui a parte teórica. Esse vídeo não vou querer que esse vídeo seja longo, vou tentar fazer o mais curto possível. E esse aqui é o nosso checklist. Quando acabar essa aula, você vai ter que saber o que é um banco de dados. Você vai conseguir diferenciar dados de informações. Não é uma coisa só isso, tá, gente? São coisas diferentes. Dados é uma coisa, informação é outra. Você vai ter que saber aí a diferença desses dois. Qual a finalidade de um banco de dados, para que serve, para que a gente usa. O que é um banco de dados relacional. E finalmente o que é o danado do SGBD. Beleza? Então começando aqui primeiro o que é um banco de dados. Ora, o nome já fala, né? Banco de dados. Mas bora para a definição formal primeiro. É o armazenamento estruturado de um conjunto de dados que possibilitam produção de informação. Entendeu? Não? Beleza, também não. Então, vou trazer um jeito mais simples. Banco de dados nada mais é do que eu vou estar armazenando os meus dados do meu sistema em algum lugar. Por exemplo, quando a gente faz um cadastro num site da vida, a gente bota lá o nosso nome, nosso e-mail e uma senha. Aquele nome, e-mail e senha tem que ir para algum lugar, porque senão como a gente vai conseguir logar no site, né? Por exemplo, no Facebook da vida, como é que a gente loga no Facebook? A gente digita o e-mail e a senha. E esses dados têm que estar armazenados em algum lugar. Eles não ficam no seu computador, eles ficam armazenados num servidor, num banco de dados do Facebook, onde o Facebook armazena dados, milhões e milhares de dados, né? Convenhamos. Então, banco de dados é justamente isso. Ele é um banco de dados. Ele é basicamente um cofre. Um cofre não, né? Convenhamos. Ele é um lugar que a gente armazena os nossos dados do nosso sistema ou das nossas aplicações web. É importante a gente entender a relação entre dados e informações. Afinal, nosso banco não é um banco de informações, é um banco de dados. Então, bora entender aí a diferença entre dados e informação. Você sabe diferenciar o que seria a diferença de dado e informação? É um pouco difícil, né? Convenhamos. Eu mesmo, no início, eu ficava meio confuso com essa parte. Mas é bem simples. Eu vou trazer aqui de um jeito que você vai entender, que você vai ver. Por exemplo, já vou dar um exemplo, hein? Sábado terá temperatura mínima de 28 graus Celsius e máxima de 35 graus Celsius. E nenhuma possibilidade de chuva. Tranquilo, né? Isso aí é basicamente uma previsão do tempo, né? Podemos dizer assim. A Anvisa da vida. É Anvisa? Sei não, agora eu errei, hein? Acho que não é Anvisa não, mas tudo bem. Bora pular e finge que eu não falei isso. Então isso aqui não seria um dado, isso aqui seria uma informação. Por que uma informação? Porque eu estou tendo tudo o que eu preciso para poder saber do que se trata aquela frase, não é isso? Eu sei que sábado é o dia que está sendo questionado. A temperatura mínima que no sábado vai ser 28 graus Celsius, beleza? A máxima 35 graus Celsius. E eu sei que não vai ter nenhuma possibilidade de chuva, ou poucas possibilidades de chuva, né, no caso. Mas aqui ele está falando que é nenhuma. Então eu sei que isso aqui é uma frase coerente, a gente entende, eu entendo, você entende. Então isso é uma informação. Agora bora para o exemplo 2. Se eu digo o seguinte para você, eu chego para você e falo: dia, chuva, sol, 23, C, mínima, sábado.
você não tem coerência nenhuma, né? Você não, basicamente você não vai entender. O cara tá doido. Chegou pra mim e tá falando besteira. O cara ficou doido aqui, tá falando outra coisa. Então, isso, justamente isso que são os dados. Dados são dados. Brincadeira, dados são objetos, ou sei lá, não posso nem falar informação, né? Dados são componentes, componentes particulares de uma informação. Toda informação ela é constituída de dados. Como por exemplo, a gente pode ver no exemplo de cima, que aqui temos vários dados. Né? Nós temos o dado do sábado, a gente sabe que o dia vai ser sábado. A temperatura mínima vai ser 28 graus, outro dado. A máxima 35 graus, outro dado. Vai ter possibilidade de chuva? Não, né? Nenhuma. Outro dado, beleza? Então é basicamente isso. Dado são as informações cruas. Informações são... Opa, errei, hein? Dados são informações cruas, não. Dados são basicamente as informações cruas, né? Informações. Mas assim, dado ele é aquela parte crua. Você não entende, você tem ele isolado, você não sabe qual é a relação dele, você não entende. E a informação é justamente o que a gente precisa saber. Eu acho que deu para entender, né? Se não tiver entendido, deixa aqui no comentário. Eu vou ter o maior prazer do mundo de responder, pode ter certeza. Em nosso banco de dados, como o próprio nome já fala, ele vai estar armazenando dados, que é justamente isso, né? Ele vai estar armazenando nome, um e-mail, uma senha. Se alguém pegar isso aí, a galera não vai saber qual a finalidade daquilo, né? Porque afinal são dados separados. É o nome de um, e-mail e a senha. Eu juntando os dois eu não vou saber o que é, né? Mas quem programou aquilo ali tem a informação, ou seja, sabe o que é aquilo, que constituído o nome, o e-mail e a senha, a pessoa vai ter o seu login completo para acessar a plataforma do Facebook, como por exemplo a gente deu anteriormente. Beleza? Então vamos lá. Qual a finalidade de um banco de dados? É bom você começar a entender as siglas BD e DB. O que é BD? Banco de dados. BD, banco de dados. DB, database, ou seja, banco de dados em inglês. Tranquilo, né? Aí besteira, isso é só em inglês, tá? Vamos por um exemplo, para a gente saber qual a finalidade de um banco. Para que eu vou querer um banco de dados no meu sistema, né? Sabe quando você vai no supermercado? Você fez suas compras, né? Bora supor que a gente comprou lá um biscoito, comprou também uma bolacha para não haver briga e um pote de manteiga. Fomos pro caixa e no caixa ela vai passar o scanner, né? Ela vai escanear o código de barras daquele produto, daqueles 3 produtos. Mas para que serve aquilo ali? Simples. Cada código de barra é único para uma categoria de produtos. Por exemplo, manteiga da marca Deline vai ter um único código de barra. Já as manteigas da outra marca, o Quali da vida, vai ter um outro código de barra. Então, quando você passa lá no caixa, ela lê o laser com aquele código de barra único, ele vai estar o programa do que tem no computador dela, né, o sistema vai estar buscando a informação no banco de dados para poder saber qual é aquele produto, qual o preço daquele produto e qual a descrição daquele produto. Por exemplo, a nossa manteiga custando R$ 3,50. Então, se você observa quando você for no supermercado, observa a telinha lá, o monitor. Quando ela escanear o produto pelo código de barra, ele vai puxar uma informação na tela. Ele vai dizer lá qual o produto e qual o preço dele. Isso daí é a finalidade do banco de dados, é basicamente essa. Guardar dados dos nossos usuários para que a gente possa estar vindo usar depois. Essa é uma das finalidades. A outra, como eu falei anteriormente, o caso do Facebook, né? Para poder a gente ter uma conta do Facebook, a gente precisa primeiro se cadastrar na plataforma. No cadastro ele é pedido nome, e-mail, telefone, né? E esses dados são armazenados no banco de dados. Isso aqui eu já falei, né? Armazenamento, um sistema de cadastro de clientes, eu falei que era o Facebook. Armazenamento de dados, aí seria o nome, a idade, data de nascimento, o CPF, sexo, besteira, tá aí tranquilo, né? Seria um banco de dados relacional. O banco SQL, o SQL, ele é um banco de dados relacional. Mas Rafa, o que é isso? Eu vi isso na faculdade, isso era horrível, eu não entendia. Calma, gente. Relacional, o que significa relacional? Relação, é aquilo que estabelece uma relação. Então, o banco de dados relacional é aquele que se relaciona com algo ou estabelece uma relação entre os dados, ou mais para frente a gente vai ver que é entre as entidades, certo? O banco de dados relacional ele é caracterizado por haver tabelas.
Então os dados são armazenados no banco de dados relacional por meio de tabelas. Mas Rafa, aquela do Excel? Sim, aquela do Excel. Exatamente, eu também na hora fiquei, como é que pode? Mas pode. Os dados são armazenados em forma de tabelas. Como por exemplo, eu posso ter uma tabela do meu usuário, né? A tabela do meu usuário, ela vou ter o nome dele, eu vou ter o CPF dele, eu vou ter a idade dele, a data de nascimento dele, o sexo dele. Tudo isso vai estar em uma tabela chamada usuário, onde eu vou ter esses campos que eu posso preencher conforme eu for tendo mais e mais usuários. Mais para frente a gente vai ver isso. A gente vai ter uma aula só para modelagem de dados, que você vai ver que não é difícil. A gente vai estar usando o BR modelo e vai ser muito, muito, muito bom. Eu estou aqui muito empolgado porque realmente eu sei que vai ser muito bom. Uma coisa boa para poder a gente frisar é que o SQL possui uma linguagem própria para a execução de comandos chamada carries. As carries são as mais temidas do SQL. E a gente vai ver isso e você vai ver que não tem nada para temer. É muito tranquilo. Por fim, nosso último tópico, né? Eu acredito, deixa eu só dar uma conferida lá no nosso checklist. Saber o que é um banco de dados. Você sabe o que é um banco de dados, que eu lhe falei, né? O que é um banco de dados? Diz aí pra mim, pode falar em voz alta. Banco de dados para armazenar os nossos dados. Acabou-se. Então, fechou. Diferenciar dados de informação. E aí, sabe diferenciar dados de informação? Diz aí pra mim o que é um dado. Bora lá, diz aí em voz alta, dado. Exatamente, aquela informaçãozinha crua, né? Aquele tipo de dados, sei lá, aquela informaçãozinha que a gente não tem muito sentido com ela crua. E uma informação, conjunto de dados, que a gente forma algo mais coerente, né? Perfeito, aí tá vendo? Você tá sabendo? Qual a finalidade de um banco de dados? Diz aí pra mim. Tô esperando, hein? Finalidade dele. Isso aí. Finalidade, se você falou que a finalidade de um banco de dados é armazenar os dados, você acertou. Porque é só isso mesmo. Você vai estar armazenando os dados para posteriormente você estar conseguindo capturar aqueles dados, mostrando para o seu cliente, enfim. Esse estilozinho aí. A gente acabou de ver isso agora. Banco de dados relacional. Tá fresquinho na sua cabeça. Hein? Banco de dados relacional, bora lá, bora lá. O que é um banco de dados relacional? Nada mais é do que os dados que se relacionam entre si. Eles são armazenados no formato de tabelas. Banco de dados relacional é aquele que os dados se relacionam, eles possuem uma relação entre eles e são armazenados em tabelas. Acabou-se. O último tópico agora, não vou cobrar isso de você, mas eu sei que você acertou os outros, tenho certeza, é SGBD. Isso cai muito em concurso público, galera. A galera gosta de botar essa sigla SGBD, pra galera que não estudou, o que é isso? Isso é muito fácil, galera. Vê as duas últimas letras, quais são? Fora o S, né? Fora o apóstrofo S. BD. O que é BD? Que a gente viu antes. Banco de dados. SG, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Então, o que são? Para que servem? Onde vivem e onde moram? Tudo isso e muito mais no Globo Repórter ou aqui no SQL Sem Mistério. SGBD nada mais é do que um sistema que vai gerenciar o nosso banco de dados. Ele vai fazer o meio de campo, ele vai ser o intermediador, ele vai ser a ponte entre a gente que é programador e o nosso banco de dados. Ele vai servir para poder a gente estar digitando os nossos comandos, buscando as informações que a gente precisa e até adicionando as informações quando a gente solicitar lá com as nossas carries, com os nossos comandos, beleza? Alguns exemplos de SGBD do SQL são o Oracle, o MySQL, SQL Server, PostgreSQL e o MongoDB. Lembrando que o MongoDB ele não é SQL, ele é NoSQL. O que é isso? A gente não vai abordar aqui nesse curso, que nem eu realmente não aprendi direito, mas ele é um banco de dados não relacional. Ele é basicamente composto, ao invés de tabela, ele é composto por documentos, por objetos. Ele é um banco de dados onde ele é tido como documentos. Então alguns falam que ele é bem mais fácil do que o banco de dados relacional, mas eu prefiro realmente o banco de dados relacional, beleza? Então é isso, galera, acabamos nosso primeiro vídeo, foi bem curtinho aí, deu acho que menos de 15 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o curtido aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Quiser também mandar mensagem no LinkedIn, eu estou deixando meu LinkedIn aqui embaixo também. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com aquele seu amigo que você sabe que não gosta de banco de dados
e que agora ele vai começar a aprender banco de dados, porque banco de dados não é difícil. Banco de dados é muito simples e é muito fácil, beleza? Então, meu nome é Rafael Brito, eu vou ficando por aqui em mais um vídeo da nossa série SQL Sem Mistério. Te vejo na próxima terça, vou estar tentando cumprir essa meta que estabeleci comigo mesmo. Todas as terças estarei lançando o vídeo de SQL, da nossa série SQL Sem Mistério. Nas quintas, o Java Sem Mistério. E aos sábados, o Fala Nerd. Beleza? Se você não conhece, entra aqui no canal e dá uma olhada. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Então é isso, galera. Se cuidem, lavem bem as mãos. Se possível, fiquem em casa. E nos vemos na próxima. Valeu, falou e até mais, galera.